eu sei e, além de saber, eu sinto que essa mensagem vai fazer todo sentido agora, para mim particularmente, que Deus quer e tem grandes coisas para fazer. Amém? Eu sinto que Deus tem e quer fazer grandes coisas, não a nível da igreja. Quando falo a nível da igreja, não falo da igreja enquanto ministério, mas falo sobretudo da igreja enquanto pessoas. Amém? Porque a Bíblia propriamente diz que o nosso corpo, ele é o quê? É a igreja do Espírito Santo, é a igreja do Senhor. Amém? E a primeira dimensão de acedermos ao que Deus tem reservado para nós é a dimensão da espiritualidade. Amém? Por essa razão, nós no domingo estivemos falando sobre andando no Espírito. Na verdade, serão 2 semanas que nós vamos estar a falar só sobre espiritualidade, relação com Deus, relacionamento com o Espírito Santo, ativação de dons, ativação de talentos. Amém? Hoje, por exemplo, nós estaremos falando sobre ativando a nossa visão espiritual. Amém? Como ativar a sua visão espiritual. Eu sei que isso parece uma coisa muito profética, mas na verdade não tem nada de profético nisso. Amém? É uma coisa que para nós os cristãos devia ser a coisa mais normal, mais natural, poder ver o nosso futuro. E na verdade essa é a forma, ou uma das formas que Deus tem de se relacionar conosco. Como, pastor? Nos expondo na dimensão do Espírito aquilo que nós não conseguimos ver na dimensão da carne. Eu garanto-vos, igreja, que em dias como esses que nós estamos a viver, em dias como esses que nós estamos a passar, é necessário um alto nível de espiritualidade para não se vender, para não se corromper, para não desistir, para não prostituir a nossa fé, para não tirar a nossa vida, para não ir pelos caminhos mais curtos ou mais fáceis. É preciso nós, a Igreja de Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, óbvio, trabalharmos tanto na nossa igreja, no nosso povo, na nossa estrutura, para amarmos e corrermos atrás da espiritualidade mais do que todas as outras coisas. Porque o número de pessoas que mesmo com dinheiro morrem, se drogam, tiram a própria vida, nós vemos, é assustador. Porque muitas das vezes nos falta o quê? Ver além do natural. Aceder a prazeres que o dinheiro não compra. Aceder a prazeres que o dinheiro não paga. Será que eu estou a falar para alguém? Então nessas 2 semanas, sejam quartas, sejam domingos, nós estaremos falando sobre espiritualidade. O Espírito de Deus, a intimidade com Deus, a intimidade com o Espírito Santo. Porque a nossa intenção não é só falar. A nossa intenção é que você ouça. Então logo você ouvir, você se proponha a fazer o quê? A praticar aquilo que você ouviu. Uma das grandes razões pela qual os cristãos são os que menos rompem é pelo facto de que os cristãos são, grande parte das vezes, menos agressivos do que os ímpios são. Você vai em qualquer ministério, você tem conteúdo gratuito de segunda a segunda, que outras pessoas estão a pagar cursos, formações, treinamentos e uma série de coisas para acederem a coisas que nas nossas igrejas à volta do mundo, de segunda a segunda, a gente está a passar para o povo de forma gratuita. Nas igrejas fala-se sobre amor, sobre fé, sobre perdão, sobre prosperidade, sobre domínio, sobre empoderamento. Fala-se sobre tudo.
Imagina se de semana a semana tudo que nós ouvirmos, nos propusermos a aplicar. Nós íamos ser imparáveis. Nós íamos ser imparáveis, igreja. O domínio pelo qual nós fomos efetivamente chamados para ter sobre a terra seria uma evidência. Hoje, infelizmente, você sabia que a igreja é a instituição menos respeitada no mundo? No tempo dos profetas isso não era possível. Por quê? Porque a espiritualidade daqueles homens estava ativa numa dimensão que assustadora. Reis temiam profetas. Porque, ouça, quando a minha e a tua espiritualidade, desculpem o uso da expressão, estiverem no pico, presidentes vão nos temer. Não sei se eu estou a falar para alguém. O teu chefe vai te temer, o teu pai vai te temer, avós, vizinhos vão temer. Eles vão falar: esse é homem como nós, mas ele vê o que nós não vemos, ouve o que nós não ouvimos e consegue provocar o que nós não conseguimos provocar. Nos dias de hoje, a instituição igreja é uma instituição, e quando falo instituição igreja, estou a falar inclusive o ministério pastoral, o ministério profético, o ministério apostólico. É a instituição menos respeitada do mundo. Óbvio que nós temos o nosso peso de culpa nisso. Nós temos o nosso peso de culpa nisso. Porque quando é que você é desrespeitado? Quando você não se dá o respeito. Você recebe a chamada de um... Eu não estou a dizer que você não tem que ter audiência com ministro nenhum. Eu provavelmente teria. Mas às vezes, ministros, não estou a falar só Angola, estou a falar a nível do mundo. Você recebe uma chamada e você faz um acordo. Não estou a dizer que ministros de Deus não devam fazer política, mas às vezes um acordo político por conta de um carro que vão te oferecer, por conta de um crédito que vão te oferecer, por conta de uma casa que vão te oferecer. Quando o nosso modelo bíblico nos apresenta homens como Daniel que disseram ao rei: não preciso da tua riqueza, podes ficar com a tua riqueza e eu vou te dar a solução do teu problema. Por quê? Porque a nossa espiritualidade ela está rasa. A nossa espiritualidade ela está rasa. Reis temiam profetas. João Batista era a dor de cabeça de Herodes. Jesus era a dor de cabeça do Império Romano. Paulo e Pedro. Mas sabe quando é que nós vamos ser essa igreja? Quando a nossa... Por que é que nós temos medo de represálias, de perseguições? Porque nós não tivemos encontros reais com Deus. Quando nós temos encontros reais com Deus, nós não tememos a morte, calúnias, perseguições, porque nós sabemos que maior é aquele que efetivamente está em nós do que aquele que está no mundo. Eu posso falar, e infelizmente é a minoria dos cristãos que anda com essa convicção: maior é aquele que está em mim. Respeitamos autoridades, respeitamos todo mundo. Mas se um problema é movido contra um cristão, alguém diga que o Senhor nos ajude. Então é o sentido de Deus fazer esse trabalho de aumentar a nossa espiritualidade, de trabalhar na nossa espiritualidade. Só gente espiritual vai conseguir se manter firme. Dá para ligar isso? Só gente com um nível de espiritualidade afinada, por exemplo, vai conseguir se manter firme no dia da tribulação. Abra a tua Bíblia e vamos entrar para o centro da nossa mensagem. Ativando a visão espiritual. Provérbios capítulo de número 29, versículo de número 18. Enquanto você abre, no domingo o pastor dizia que nós falamos sobre andando no Espírito, amém? E se você se lembrar, no final da nossa mensagem nós falamos sobre várias formas ou dimensões de se poder andar no Espírito, amém ou não amém? Nós vimos que a primeira dimensão de andar no Espírito, qual era? Qual era?
era a dimensão da fé. Porque não andamos por vista, mas por fé. Dentre outras, nós falamos que uma das dimensões de andar no Espírito era por meio de visões. Amém? Visões, revelações, profecias, sonhos, ou como nós quisermos aqui chamar e colocar. Amém? Então, sendo que uma das formas de andar no Espírito é por meio da visão. E quando nós falamos da visão, nós não estamos a falar da visão enquanto esse sentido carnal, físico. Nós estamos a falar da visão enquanto um sentido o quê? Espiritual, amém? Ver além do que o olho humano pode alcançar. Então é preciso que mecanismos, técnicas, habilidades sejam desenvolvidas para nós ativarmos essa visão. E quando eu e você conseguirmos ativar essa visão, o que é que vai acontecer? Independentemente do que a nossa visão natural esteja a ver, nós não seremos limitados pelos sentidos naturais. Nós vamos procurar descobrir coisas numa dimensão espiritual e vamos começar a guiar, a balançar a nossa vida, não de acordo com o que alcançamos na dimensão física, mas de acordo ao que alcançamos na dimensão quê? Espiritual. Eu posso ouvir um amém? E como eu tenho plena convicção daquilo que Deus quer fazer na tua vida, eu tenho essa necessidade de trazer essa mensagem para a igreja, porque às vezes você recebe uma profecia, por exemplo, você, entre aspas, você acredita, alguns, aliás, entre aspas, acreditam, outros nem tanto, porque para muitos é difícil acreditar. Por quê, pastor? Porque eles não estão a ver. Só que o que as pessoas não sabem, eu vou falar sobre isso hoje. A primeira dimensão de ver é a dimensão do ouvir. Você começa a ouvir antes mesmo de começar a ver. Eu posso ouvir um amém? Provérbios capítulo do número 29, versículo do número 18. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui várias versões. Há uma versão que eu gosto mais do que as outras, que se calhar vai ser nessa versão que eu vou guiar a minha mensagem, amém? Diz assim: não havendo profecia, o povo, Provérbios 29, 18, amém? Está todo mundo lá? Não havendo profecias, o povo faz o quê? Se corrompe, perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Numa outra versão diz assim: quando não há visão profética, o povo corrompe-se. E quem cumpre a lei de Deus, esse é feliz. Numa outra versão diz assim: por falta de visão, essa é a versão amplificada, que eu acredito que é sobre essa versão que eu vou estar guiando a minha mensagem. Por falta de visão, o povo vive sem freios. Ditoso é o que observa a instrução. Eu posso ouvir um amém? Então veja, o que nós acabamos de ler, na verdade, é quase a mesma coisa, amém? Visão profética, profecia, é quase a mesma coisa. Eu já disse aqui algumas vezes que o livro de Provérbios é... Se vocês estão a prestar, nos últimos dias o pastor tem estado a pregar muito, não estava a prestar atenção nesse detalhe, com base no livro de Provérbios, né? Mas quem não prestou atenção agora já vai prestar. Por quê? Porque o livro de Provérbios, ele é o livro da sabedoria, amém? Não, a sabedoria do cristão tem que sair mais alto. O livro de Provérbios, ele é o livro da energia, amém? Porque eu sei que no show do Paulo Flores, a voz, se você vai voltar de táxi, na paragem já não tinha mais voz para gritar. Porque gritava mesmo. Amém? Então na casa de Deus, sai também com... Eu não posso ser o único a sair sem voz no culto. Vocês têm que sair também sem voz. O livro de Provérbios é o livro da sabedoria. Eu já disse que grande parte do que está escrito no livro de Provérbios eram conversas em que
Salomão tinha com quem? Com seu pai que é Davi. Davi, que era um dos homens mais poderosos da história do Evangelho, da história da Bíblia, da história de Israel. Além de ser um dos homens mais poderosos, era um homem poderoso por várias razões. E uma das razões que o tornava poderoso era o facto de ele ter muita riqueza, de ele ter ganho muitas batalhas, de ele ter ganho vários territórios para Israel. Mas acima de tudo, quando ele vai sentar com seu filho Salomão, obrigado, ele não vai nunca trazer a Salomão, nunca. Se você estudar todo o livro do Provérbios, você nunca vai ver Salomão a exaltar riqueza. Você nunca vai ver Salomão a exaltar prosperidade. Você nunca vai ver Salomão a exaltar isso. Porque o caminho que traz riqueza e prosperidade é o caminho da sabedoria. É por essa razão que você vê muita gente que fez dinheiro, mas não foi sábio. Hoje, muitos estão a andar de I10, outros estão a andar a pé, outros estão a andar em 2023 com um carro com a série de matrícula de 2009. Por quê? Porque exaltaram mais o poderio financeiro do que abraçaram o quê? A sabedoria. Porque à medida que você vai fazendo muito dinheiro, a sabedoria vai te ensinar a conservar esse dinheiro, a diversificar as fontes, a poupar, a investir no que é prioritário. E uma das coisas prioritárias, por exemplo, a se investir quando você faz muito dinheiro, não é o centro da nossa mensagem, é, por exemplo, em pessoas. Porque quando você investe em pessoas à tua volta, para formarem-se, para fazerem negócios e outras coisas, mesmo que você amanhã não tenha, mas você vai continuar tendo. Porque enquanto pais, nós sabemos que um dos maiores investimentos a se fazer na vida qual é? Os nossos filhos. Porque amanhã, se você está desempregado e o teu filho está bem, se for um bom filho, óbvio, você literalmente está o quê? Bem. Porque o teu filho vai fazer consigo o que você fez com ele. O quê? Ele vai te sustentar. Então, o que distinguiu Salomão e Davi no seu reinado, vai ficar aqui bem claro que é o quê? A sabedoria. E na sabedoria de Davi e de Salomão, eles estão a partilhar exatamente conosco de que o povo sem visão, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai perecer. Amém? O que é perecer? A palavra perecer é uma palavra sinônimo ou sinônima da palavra destruir-se. Então, todo indivíduo que não tiver uma visão, o que vai acontecer com esse indivíduo? Ele vai facilmente, há uma versão que diz que o povo sem visão ele é como um homem sem freios. O que é uma coisa sem freio? Todo mundo sabe o que é freio, né? É uma expressão meio abrasileirada. Freio é como se fosse o travão. Então é como um homem que não tem travão. Uma pessoa que não tem travão, ele só anda e daqui a nada o que vai acontecer? Ele vai acidentar. E quando ele acidentar, o que vai acontecer? Ele vai quebrar a cara. Então Salomão quer exaltar aqui, quer trazer ao nosso entendimento de que para uma boa direção é necessário uma boa visão. Anote aí, antes de Deus te exaltar, antes de Deus te elevar, antes de Deus te promover, a primeira coisa que Deus vai trazer a si é uma visão. Por quê, pastor? Porque a tua visão vai ser a tua direção. Por que Davi vai ensinar isso a Salomão? Você sabe que várias eram as vezes que Davi tinha decisões para tomar. E a quem é que ele descia? Ele descia ao profeta. Porque ele sabia que os olhos dele, Davi, homem, ou alguns sentidos de Davi, não estavam tão afinados ou aflorados como o profeta. Então ele ia ao profeta e perguntava: devemos ir a essa luta? Devemos ir a essa peleja? Devemos descer contra eles? E o profeta tinha a visão do futuro. E dizia: Davi, podem descer, o Senhor vai vos entregar nas vossas mãos. Davi, não podem descer, o Senhor não vai entregar nas vossas mãos. Então Davi está aqui a assegurar a Salomão, no caso, a igreja de Cristo, que para não perder batalhas, para não entrar em lutas que você não tem que entrar,
para saber quando entrar, como entrar, para saber que estratégias usar, para olhar para a crise à volta de todo mundo e você não ficar depressivo, não ficar desorientado por causa dos diagnósticos, das matérias, das notícias, porque você não está a andar de acordo com o que os olhos veem. Salomão quer ensinar a igreja, é fundamental ter visão. Quem não tem uma visão própria vai seguir a visão do outro. Eu não digo que seguir a visão do outro seja mal, porque muitas das vezes a tua visão está alinhada com a visão do outro. Então, se eu estou numa empresa que é negócio de alguém, eu tenho que ter a consciência: por que eu estou nessa empresa? Qual o meu papel aqui? Quanto tempo eu devo ficar aqui? Seja só na Angola, AGT, BNA. Você tem que se propor, você tem que saber: é para eu morrer aqui? Não é para eu morrer aqui? É para eu fazer 5 anos aqui? É para eu fazer 10 anos aqui? É para eu fazer 15 anos aqui? A tua visão, ela muitas das vezes está o quê? Ligada e conectada ao teu propósito de vida. Mas óbvio que aqui eu quero falar da visão o quê? Qual é o tema da nossa mensagem? Ativando o quê? A visão espiritual. Aqui eu quero falar na perspectiva da visão espiritual, porque até nós cristãos, ouça a igreja, temos grande parte das vezes sido guiados pela nossa visão carnal. Por isso é que reagimos às situações, às vezes, como o ímpio reage. Recebemos notícias e ficamos tão abatidos como o ímpio fica. Por quê? Porque nós nunca tivemos uma visão espiritual de quem nós somos, do que fomos nascidos para ser, do que aquilo que Deus tem reservado para nós, do nosso destino, do nosso chamado e do nosso propósito. Quando você tem isso bem definido no teu espírito e no teu coração, não importa o que digam, não importa o que falam, não importa que problemas e tempestades batem na tua porta, você está convicto que Deus te chamou para 11 estrelas, sol e lua se prostrarem diante de ti. Eu posso estar no cativeiro, mas o que Deus me mostrou não é que eu acabo assim. O meu princípio pode ser mau, o meu princípio pode ser difícil, mas o mais importante é o que Deus reservou para mim. O mais importante é como eu vou terminar, o mais importante é como eu vou acabar. E veja, a visão espiritual, ela é tão importante até para a vida de oração. Por quê? Porque quando você tem uma visão espiritual, você ora com discernimento. Posso falar uma coisa? Orar sem discernimento é tolice. O que é orar sem discernimento? Você não sabe quem você é. Você não sabe o que é que você quer fazer. Você não sabe o que é que você tem que fazer. Na segunda-feira você está a orar para casar. Na terça-feira você já não quer mais casamento. Na quarta-feira você está a orar para prosperar. Daqui a nada você já não quer mais saber de dinheiro. Mas quando você tem visão, você tem discernimento até no que orar. Quando orar, como orar. Abre aí a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo do número 1. Ou melhor, capítulo número 12, versículo número 1. Se eu e você, ouça, se eu e você tivermos a orar sem entendimento, nós vamos estar perdendo o nosso tempo. Gênesis 12 e 1. Gênesis capítulo número 12. Nós estamos falando sobre ativando o quê? A nossa visão espiritual. Porque enquanto cristãos nós devemos ser guiados por quê? Pelas coisas espirituais. Eu posso ouvir um amém da igreja? Amém. Gênesis 12, versículo número 1 vai dizer assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que o quê? Que eu te mostrarei. A igreja lê o número 2. Amém? Amém? Veja o que aconteceu. Você conhece a história. Abraão era
o filho mais velho do seu pai. Abraão já era de idade avançada. Se o seu pai estivesse vivo nessa altura, seu pai era de idade ainda mais avançada, provavelmente prestes a morrer, e Abraão seria o herdeiro de tudo. Amém? A prova disso é que mesmo não herdando, saindo da casa dos pais, ainda assim ele levou posses, levou riquezas, levou trabalhadores, empregados. Amém? Então Abraão poderia de alguma forma estar até confortável na casa do seu pai. E veja, a primeira coisa que Deus precisa ativar na minha e na tua vida, quando Ele quer nos mover para uma direção, qual é? Fé. E fé não vem a nós a não ser que a gente ouça. Visão não vem a nós a não ser que a gente ouça. O primeiro caminho para ativar visão e fé é por meio do que ouvimos. É por essa razão que Deus está a dizer: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Esse Deus estava a aparecer a Abraão. Abraão não se relacionava com ele. Duas pessoas entenderam. Eu vou fazer de ti uma grande nação. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou te multiplicar. Eu vou te alargar. Eu vou te fazer isso, aquilo e aquilo outro. Deus deixa a palavra para Abraão. E o que eu acredito? Que Abraão acaba de ouvir aquela palavra. Ele não vai logo organizar a mulher e as coisas vão embora. Eu acredito que ele entra no quarto. Ou se Deus lhe aparece no quarto, ele fica no quarto. E ele começa a imaginar uma grande terra, uma grande multidão, uma grande terra, uma grande multidão. Eu disse, uma grande terra, uma grande multidão, filhos, riqueza, multiplicação. Como é que ele começa a imaginar isso? Por causa do que ele ouviu. Daqui a nada, o que ele ouviu Deus lhe falar, lhe gera fé. E como ele tinha fé, ele vai falar com a mulher, vai falar com o sobrinho, vai falar com o pai, com a mãe, com os escravos e com tudo. Olha, vamos sair desse lugar e vamos para onde? Vamos para um lugar maior do que o lugar em que nós estamos. A primeira dimensão para ver é ouvir. É por essa razão que no livro de Gênesis, capítulo número 3, quando Adão e Eva comem a fruta, você vai ver que Deus vai aparecer a Adão e vai perguntar a Adão: quem vos mostrou? Em algumas versões diz: quem vos mostrou que vocês estão nus, quando ele se esconde. No original aí a palavra mostrar, Deus estava a dizer a Adão: quem vos disse que vocês estão nus? Por quê? Porque você muitas das vezes começa a gerar visão de coisas em função do que você ouve. Ouça. E deixa explicar algo. Por que Deus falou a Adão, quem vos disse? Porque Deus já sabia, ele já andou nu há muito tempo. E nunca me disse que estava nu. Nunca se escondeu. Para ele saber que está nu, alguém deve ter lhe comunicado que ele está nu. Então, se você quer ter visão, você precisa ouvir coisas grandes. E daqui a nada, você vai começar a dizer: eu estou curado, eu estou casado, eu estou a prosperar, eu estou a multiplicar. Não importa a crise do meu país, não importa a história da minha casa, não importa a história da minha família, não importa o que está acontecer à minha volta. Pelo que eu ouvi, eu sei que eu sou pai de multidões. Pelo que eu ouvi, eu sei que eu sou pai de gerações. Pelo que eu ouvi, eu sei que eu sou abençoado, que eu sou grande, que eu multiplicarei, que eu serei engrandecido. Pelo que eu... Veja aí, o mesmo Adão que vai dizer a Deus: eu estou nu, e Deus está lhe perguntar: quem te falou? A Bíblia, por exemplo, vai dizer que quando eles estão nus, eles não dizem que nós estamos nus. Eles entendem que eles estão nus. O que você ouve vai afetar o teu entendimento. O que você ouve vai influenciar as tuas ações. O que você... Veja, você se calhar não está a perceber. Eu estou a falar sobre a ativação da tua visão espiritual. Adão e Eva estão no jardim. Deus já tinha lhes mostrado aquela árvore. Não era a primeira vez. Eles já viram aquele fruto.
Deus lhes falou: comam de tudo, menos do fruto daquela árvore. Eles andavam no jardim todos os dias, viam aquela árvore, mas eles não tinham uma visão sobre o que aquela árvore podia gerar. Até o dia que a serpente falou a Eva: se comeres. Quando Eva ouviu a informação, ela teve uma outra visão do que aquele fruto poderia fazer, do que aquele fruto poderia gerar. Se você quer ativar a tua visão espiritual, você tem que ter cuidado com o que você ouve, porque o que você ouve impulsiona o que você vai fazer. Eu não sei se eu estou a falar para alguém. Veja uma coisa: para ativarmos a nossa visão espiritual, depende da informação que você tem de Deus. A informação que você tem de Deus, ela desbloqueia a tua visão espiritual. Mas a tua visão espiritual, ela nunca se desbloqueia até que a voz de Deus venha sobre ti.